Bem, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, este versículo tão bem conhecido, versículo de número 17. Volto para a palavra de Deus, para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, estas palavras do versículo de número 17, sobre o Senhor Jesus. E aconteceu que num daqueles dias estava, isto é, Jesus, ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Que palavras tão gráficas. Bem, o título desta mensagem nesta noite é o prodígio da salvação. O Senhor Jesus Cristo estava mais uma vez no norte, em Cafarnaum, pregando o Evangelho. Essa narrativa aqui é encontrada também em outros dois evangelhos. Lucas, ele nos dá a entender que o Senhor Jesus Cristo, depois daquele período no deserto, havia voltado para as cidades com um pequeno grupo dos seus discípulos, não os 12, mas os primeiros discípulos. E nos parece aqui pela narrativa que ele havia entrado em uma casa, uma determinada residência, e ali ele voltara a pregar publicamente. Provavelmente não era uma daquelas casas típicas palestinas, porque nós lemos aqui no versículo 19, parte B, que haviam telhas, havia um telhado. As casas palestinas, judaicas, normalmente tinham uma cobertura de pedra, uma escada de pedra pelo lado de fora, para subir aquele terraço onde atividades eram realizadas e objetos eram guardados. Mas casas com telhas eram casas típicas dos romanos, não é? Com vigas e com ripas, e aquelas telhas de argilas que nós também usamos dos romanos até os dias de hoje. Provavelmente uma residência grande, larga, porque nos é dito que havia muitas pessoas ali dentro para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, a notícia se espalhou mais uma vez que o Senhor tinha voltado a Cafarnaum. E ele ensinava novamente publicamente. E as pessoas já conheciam muita coisa sobre o Senhor Jesus. E para aquele lugar, muita gente é trazida para ouvir a palavra e também para ouvir para experimentar o poder de cura do Senhor Jesus Cristo. E ali nós lemos, nos diz Lucas, neste versículo de número 17, que estavam também fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de toda parte, também de Jerusalém. Nós podemos aqui imaginar que alguns daqueles membros do Sinédrio, não é, o conselho dos anciãos dos judeus, estavam ali também. Bem, eles detestavam o Senhor Jesus. E eles procuravam oportunidade para, de alguma maneira, prendê-lo por palavras, encurralá-lo de alguma maneira, seja levando ele a contradizer a lei de Moisés, ou perder a sua popularidade diante das pessoas. E eles estavam ali. E nós lemos que eles estavam assentados à frente, como era típico daqueles fariseus, não é? De alguma maneira tinham conseguido os primeiros assentos, logo ali próximo de Jesus Cristo. E havia também um grande número de pessoas. E isso, meus amigos, acontece logo no início do ministério do Senhor Jesus. Estamos aqui no capítulo 5 de Lucas apenas, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha uma imensa popularidade. Ele já havia realizado grandes milagres, ele já havia expulsado muitos demônios, curado muitas pessoas, e ele já havia pregado o Evangelho do Reino muitas vezes. E nós sabemos que muita gente já tinha visto tantas e tantas evidências da divindade do Senhor Jesus. Aqueles judeus tinham sido treinados desde a infância, em suas sinagogas, a entender que quando o seu Messias prometido viesse, ele haveria de cumprir coisas como aquelas descritas em Isaías 53, ele expulsaria demônios, ele curaria pessoas, ele pregaria, ele faria tantas coisas. E muitas evidências do poder do Senhor, da sua messianidade, divindade, já era percebido e conhecido por muita gente. Muitas profecias já tinham sido cumpridas e certamente haviam muitas pessoas que já estavam de fato e sinceramente seguindo o Senhor Jesus. Mas você se recorda que a igreja judaica daqueles dias era conduzida por pessoas que estavam espiritualmente mortas, os fariseus, os saduceus, aqueles escribas, homens que não queriam um Messias humilde, homens que não esperavam ou desejavam um Messias sofredor como o Senhor Jesus Cristo, e assim eles desprezavam o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus não se encaixava naquele padrão de Messias que eles esperavam. Você sabe que eles esperavam por um Messias que fosse um rei glorioso. De alguma maneira, aqueles escribas, professores da lei, haviam deixado de lado todas aquelas famílias de textos do Antigo Testamento que falam sobre a humilhação do Salvador antes de sua glorificação, que ele seria um homem de dores, desprezado, que ele seria crucificado, traído por sua própria nação. Eles tinham colocado de lado esses textos
e colocado o seu foco naqueles outros textos que falavam sobre a ascensão e a glória e o reino do Messias. E assim, em sua imaginação terrena e carnal, eles tinham figurado um Messias que viria para nascer em Jerusalém e trazer de volta a era de ouro de Davi, e restaurar Israel ao período de império e glória de Davi e trazer a prosperidade. Eles esperavam por um Messias que trouxesse vitória contra os romanos, colheitas grandiosas e um período de grande bonança. E conforme o Senhor Jesus Cristo seguia pregando, vestido em roupas simples, com aquele sotaque do interior, não nascido em Jerusalém, nas cortes, treinados nas faculdades dos fariseus, eles começaram a desprezar o Senhor Jesus Cristo em seus corações. Eles não queriam o Messias que haveria de morrer numa cruz. E assim os líderes detestavam o ensino do Senhor Jesus e não o aceitariam, e buscavam cada oportunidade para descreditá-lo diante do povo e de alguma maneira pegá-lo. E é nesse contexto que nós lemos essas palavras do versículo de número 17, a terceira parte, que o poder do Senhor estava ali para os curar. Que palavras tão belas! O poder do Senhor. A palavra traduzida como poder aqui em língua portuguesa, no grego, na verdade, tem uma ideia religiosa. O poder divino, o poder espiritual do Senhor. Você sabe o que o Lucas está fazendo aqui, não é? Ele está mostrando que o Senhor Jesus está cumprindo aquela profecia de Isaías, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para curar, para transformar vidas. E o poder do Senhor está ali para operar. Mas esse poder não seria experimentado por aqueles líderes de Deus. Nem o toque de Deus em seus corações, nenhuma transformação de vida, nada. Eram cínicos, eram homens críticos do Senhor Jesus e sua palavra. Eles não viam nenhuma necessidade de um Messias que veio para salvar de pecados. Eles não criam que Deus precisava de um Messias para perdoar pecados, porque eles mesmos se viam como uma raça religiosa. E em sua mentalidade, se eles simplesmente conseguissem seguir cumprindo aqueles elementos exteriores da liturgia, da religião, de uma maneira bem meticulosa, eles imaginavam que Deus se agradaria deles e de alguma maneira eles dariam o reino dos céus. Mas eles não desejavam um Messias que falava sobre perdão de pecados. E a necessidade de arrependimento, e a necessidade de deixar suas supostas boas obras e seus supostos méritos e vir como uma pessoa destituída de qualquer valor moral para receber do Salvador todo o perdão, toda a graça e uma nova vida. Eles criam que Deus os receberia simplesmente baseado em seu pedigree, filhos de Abraão, e em sua meticulosa atitude diante da lei cerimonial. Bem, se havia uma cerimônia, uma liturgia que Deus dera àquele povo, de fato, uma bela liturgia dada por Deus a ser seguida. Mas, queridos, aquela liturgia ou aquelas cerimônias centradas nesta lei cerimonial não tornava ninguém aceitável diante de Deus. E cada um daqueles elementos que perpassavam os símbolos que estavam no templo, aquelas figuras, aqueles ritos de sacrifício e tantas outras coisas, eram como que recursos visuais usados por Deus para mostrar o problema do pecado e a provisão de Deus para lidar com o pecador. Mas eles se apegaram aos elementos exteriores desses ritos. Imaginavam como um homem ou uma mulher religiosa de nossos dias, que simplesmente de maneira mecânica, não é, seguindo por essas liturgias, através de certas procissões, Deus se agradará de mim pelo ato mecânico, quando havia lições tão profundas naqueles símbolos e naqueles ritos. Conquanto eles guardassem, eu repito, meticulosamente a lei cerimonial, eles se sentiam bem e cheios de si mesmo. Está evidente, não é? Que embora o poder de Deus estava ali para curar e transformar e perdoar de pecados, eles não receberiam. Você percebe que no versículo 27 não é mencionado nenhum enfermo. Está nos dito que homens religiosos estavam ali e o poder de Deus se manifestara para curá-los. Curá-los de quê? De seus pecados. Você percebeu isso? Não há nenhum enfermo ainda sendo mencionado. Eles estavam ali, mas eles não haveriam de receber nada da parte de Deus. Meus queridos, deixe-me começar a aplicar estas verdades. Há aqui diante de nós uma pequena advertência. Uma advertência para cada pessoa aqui nesta congregação, seja você um ancião, um adolescente, um homem e uma mulher. Se você não está interessado nas coisas de Deus, e você está aqui nesta noite porque alguém te arrastou para este local,
e você está aqui contra a tua vontade, simplesmente para agradar um amigo, um vizinho, um familiar, e estas coisas não te interessam, e você não se importa com elas, bem, eu preciso dizer isso, que como aqueles homens que estavam diante do Senhor para ouvir a palavra do Salvador, você não irá receber nada de Deus, se essa é a sua atitude nesta noite. Se você veio aqui porque não tinha nada o que fazer nesta noite, estava cansado dos programas da televisão, você não veio aqui para buscar e ouvir o Evangelho com desejo de reconciliação com Deus e certeza de paz e vida eterna, você não receberá nada de Deus nesta noite. Se quando você se aproxima de Deus em tuas orações ou ao lidar com a Bíblia, a palavra de Deus, você entra na presença de Deus cheio de si mesmo, e sem nenhum senso de necessidade espiritual, e nenhuma necessidade de perdão, um senso de tua pequenez e da tua culpa, e nenhum temor por estar seguindo o destino eterno errado diante do teu Criador, ou nenhuma ansiedade por perdão, bem, eu devo te dizer que Deus não te receberá. O poder de Deus estava ali presente, mas não adicionaria nada àqueles homens, faria algo grandioso e tremendo e eterno para tantas pessoas ali. Aqueles que estavam sensíveis às suas necessidades espirituais, abertos ao ensino do Senhor Jesus Cristo, aqueles que responderiam ao seu chamado, este convite para viver, mas para aqueles homens, eles sairiam dali exatamente como entraram. É necessário se aproximar de Deus almejando algo. Quando você ora a Deus, quando você lê a Bíblia, um livro evangélico, alguma coisa, o que você está buscando? Deixa-me fazer essa pergunta. Quando você vem aqui, alguém te convida, você vai a alguma igreja e se envolve mecanicamente, assim por dizer, com estas coisas, talvez não, talvez com sinceridade, o que você está buscando? Se eu vou a uma gaveta onde há tantas coisas ali, mas eu não sei o que eu estou buscando, a probabilidade é que eu volte de mãos vazias novamente. O que você está buscando, meu querido? Você está buscando perdão, um relacionamento com o teu Criador, paz com Deus e vida eterna, ou você está simplesmente aqui, mas a tua mente talvez e o teu coração estejam em outros lugares. É necessário vir a Deus com um senso de necessidade, como quem vem a Ele em busca de uma bênção. Veja esse versículo de número 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Veja essa partícula, e eis, não há nada sem importância no Evangelho. Lucas está chamando a sua atenção e a minha, ele está dizendo, vede, eis aí, algo digno de nota e significado irá acontecer, preste atenção. De repente, no meio daquela entrevista, assim por dizer, o Senhor Jesus Cristo pregando, muitas pessoas sentadas em volta, não sei o tamanho daquele lugar, o telhado começa a mexer. E poeira começa a cair, e palha, e madeira, e de repente um foco, um feixe de luz começa a entrar. Algo espetacular, não é? Um homem paralítico, do pescoço para baixo. Procuravam, diz Lucas, neste versículo 18, por causa da multidão, subiram no telhado, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio, até diante do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, ao narrar esse incidente, nos diz que eles eram 4 amigos interessantes. Amigos que procuravam introduzir aquele indivíduo pelas portas e não conseguiam, por causa da multidão, pela janela talvez, e não era possível, pessoas empilhadas ali. E a única solução foi tentar subir por aquela escada lateral pela casa, tirar as telhas de alguma maneira, tentar descer aquele homem naquela maca ou esteira, o que quer que eles tenham preparado, na presença diante do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos imaginar, ou não podemos imaginar como era dentro do recinto. Todos notaram, não é? Alguma coisa acontecendo, olhos se voltando para toda parte. Mas pela maneira como Lucas coloca a narrativa, nos parece que, embora a poeira e a luz e tudo acontecendo, o Senhor não tinha parado de falar. Ele seguiu em frente, pregando, ele continuou. É claro, ele sabia o que estava acontecendo. No versículo de número 19, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando aquele homem já estava no chão, ele volta então a sua atenção para aquele paralítico. Ele para o seu discurso, e você pode ter certeza que isso aconteceu no momento certo, no ponto final correto. E ele começa então a lidar com aquele homem. Versículo de número 19. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante
de Jesus Cristo. Provavelmente no chão, ali sobre a sua esteira, uma espécie de maca. Bem, o que vai acontecer aqui agora é uma demonstração de imensa, incomparável compaixão do Senhor Jesus. Eu gostaria que você atentasse para isso. É um milagre que será realizado aqui. E você já sabe, não é? Porque nós sempre mencionamos isso, que o milagre do Senhor Jesus Cristo não era simplesmente um ato sobrenatural. Sim, o Senhor Jesus Cristo curava pessoas, expulsava demônios por causa do seu muito amor e compaixão diante da tragédia humana. Mas os milagres do Senhor Jesus Cristo iam para muito além do que aquilo que era realizado. Cada um dos milagres do Senhor Jesus Cristo pode ser visto como uma espécie de recurso visual, por meio do qual algo profundo e glorioso do Evangelho é ilustrado. O que o Senhor Jesus Cristo estava discursando ali, nós nos perguntamos, não é o que ele estava ensinando ou falando, meu querido, tenha certeza, ele estava pregando o Evangelho. Era isso que ele fazia em toda parte. Ele não estava trazendo um discurso moral, comparando a lei dos judeus com a lei dos romanos, ou o que quer que seja. Ele estava pregando o Evangelho. É muito importante nós aprendermos que as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo, logo no início do seu ministério, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, são estas: arrependei-vos e credes no Evangelho. E é exatamente isso que ele está fazendo novamente. E você pode figurar essa imagem em sua mente, que o Senhor Jesus pregando o Evangelho por palavras, ensinando, e de repente ele tira este recurso visual. De repente um homem está diante dele. Cada milagre do Senhor Jesus Cristo é como um recurso visual. E ele dizia: eu sou aquele que veio com o cumprimento daquelas profecias para curar pecados e transgressões. E aqueles milagres de cura mostravam que ele tinha o poder para curar homens e mulheres espiritualmente enfermos, espiritualmente cegos, espiritualmente leprosos, espiritualmente aleijados e mortos em delitos e pecados. Por um lado, a condição da pessoa mostrava o estado espiritual de cada um de nós. E por outro lado, o poder do Senhor Jesus para perdoar e transformar tantas vidas. E terminado a sua pregação do Evangelho, o Senhor providencia o recurso visual. E algo maravilhoso irá acontecer aqui, é tremendo pensar sobre isso. Aquilo que aquele homem é espiritualmente está demonstrado em seu estado físico. Ele era um paralítico. E aquilo que somente Deus pode realizar em uma alma é manifesto pela cura do corpo daquele homem e pelo perdão de seus pecados. Esse milagre ensinaria sobre a incapacidade humana de consertar a si mesmo, de se remendar diante de Deus por suas próprias obras, capacidades, o que quer que seja, e sobre o poder e o amor de Cristo em fazer aquilo que ninguém jamais pode fazer. Queridos, a paralisia deste homem representa cada um de nós aqui nesta noite. É você e eu que estamos retratados aqui. Antes da conversão, nós somos pessoas paralisadas em nossa alma. Você sabe, você não é um mero animal andando sobre a superfície da terra, nem mesmo um animal racional. Você simplesmente não é um animal. Você possui uma alma eterna. E essa alma que Deus te deu, você tem capacidades tão profundas e gloriosas. Você sabe sobre as faculdades da alma. Na alma está a capacidade da razão. E por ela você pode analisar e compreender as coisas. Na alma está também a memória. Na alma está as afeições, a emoção, criadas por Deus para louvar e dirigir. E nós tomamos essas coisas tão belas, como esta capacidade da afeição, e entregamos elas a coisas tão banais e vulgares neste mundo. Na alma está também essa gloriosa faculdade chamada Espírito. O Espírito é este canal, se eu posso assim dizer, ou faculdade, que nos permite conhecer a Deus e sair do elemento apenas intelectual de conhecimento da realidade física em nossa volta, para adorar o Deus em espírito e em verdade. Mas se eu não busquei a Jesus Cristo, e se eu entrei neste mundo como você e eu entrou, como um pecador, e eu nunca vim a Cristo, e eu nunca reconheci os meus pecados diante dele, a minha alma está paralisada, o meu espírito está paralisado, e você não adora a Deus, e você não conhece a Deus, e você não tem um relacionamento com Deus. Será que eu estou lidando com o caso de alguém aqui? Esse foi o meu caso por tantos anos. Sem adorá-lo, sem servi-lo, sem buscá-lo, sem conhecê-lo, tendo criado para andar em sua presença. Cada um de nós é um ser criado para adorar. Há dentro de cada homem e mulher a inclinação para adorar.
E se nós não buscamos e adoramos o Deus verdadeiro, nós vamos adorar pedra e lagartixa e o sol e as estrelas e artistas e o que quer que seja. Mas se nós não conhecemos a verdade em Jesus Cristo, nosso espírito é como este homem paralítico. Há uma alma eterna dentro de nós, criada para conhecer, amar e andar na presença de Deus, mas nós não fazemos. E um milagre deve acontecer. Um milagre, se um dia nós havemos de nos relacionar com Deus, para que esse relacionamento seja restaurado, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está ilustrando diante daquela plateia tão necessitada. A incapacidade humana de salvar-se a si mesmo, de ascender moralmente à justiça requerida por Deus, preso numa maca, impossibilitado de se mexer e de se mover. Este sou eu e você. Será que você percebe? Diante de Deus, queridos, o requerimento de Deus é uma vida perfeita, justa, a cada segundo, por toda a vida, até o final. Será que eu consigo cumprir isso? Estamos incapacitados, não é? Como pecadores nós somos. O paralítico, obviamente, ele não podia andar, ele não podia ir a lugar algum. Ele estava limitado em todas as áreas de sua vida. Ele não podia estender a mão e tomar uma água, vestir-se, amarrar o cadarço do seu sapato. Mesmo para tomar banho ou fazer o que quer que fosse, ele dependia de tudo, de outras pessoas, para as necessidades mais básicas que possuía. Nem trabalhar, nem tirar o seu sustento próprio. A sua enfermidade provavelmente traria outras enfermidades também. Você sabe disso, tanto tempo deitado, escaras, água no pulmão, pedras na vesícula e todo tipo de coisa que acomete pessoas neste estado. Aqui está uma figura, não é? Essa é a nossa condição. Quanto mais passam os anos e eu ainda não busquei Cristo Jesus, mais o meu caráter irá se deteriorar. E mais tendências para me afastar de Deus começarão a dominar os meus pensamentos e me levar para mais e mais e mais distante de Deus. É interessante ser um pastor às vezes, porque você aprende a conhecer o coração humano. Você não precisa de uma faculdade de psicologia. E você começa a observar a alma, o coração humano em vários estágios. Na infância, ali está, pequeno garoto, tão sensível, obediente, ouve, entende, compreende. Conforme os anos vão passando, parece que o nosso coração se endurece mais e mais, porque aos poucos nós somos institucionalizados como mundanos neste mundo. E a nossa paralisia, porque nós não buscamos a Cristo e não encontramos uma nova vida, trará tantos problemas para a nossa alma, e conforme a vida adulta chega, nos tornamos pessoas mais sensuais, mais contentes com nossos pecados, mais resistentes. E conforme a velhice chega, parece que estas coisas todas se cristalizam, e um coração tão duro e petrificado está ali. Você talvez seja uma pessoa, não quero lhe ofender com essas palavras, talvez você seja uma pessoa altamente inteligente aqui nesta noite, e você possua habilidades que muitos invejariam. Talvez você tenha viajado e visto coisas que a maioria das pessoas não terão a capacidade financeira de realizar. Talvez você tenha um currículo exemplar. Talvez você tenha uma habilidade organizacional, perceptiva, de liderança bela, desejável. E talvez você tenha alcançado e realizado coisas dignas de nota, remarcável. Mas, meu querido amigo, você sabe, a Bíblia não enche a bola de ninguém. Se você está fugindo de Deus, e se você ainda não o buscou, e se você não encarou os teus pecados e veio a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, você é representado aqui nesta parábola, ou melhor, nesta narrativa, como uma pessoa espiritualmente incapaz, como este pobre homem paralítico aqui. Você simplesmente não consegue realizar as coisas mais gloriosas e profundas e duradouras que a alma humana pode realizar. A oração, por exemplo, o maior de todos os exercícios que uma alma pode se entregar, conversar com o seu Criador. Você é um paralítico espiritual. Talvez o intelecto, tantas leituras, mas uma alma morta dentro de você.
Você não conhece o propósito de sua existência. Você não sabe porque as coisas são como elas são. Todas essas idiosincrasias do ser humano. Porque ele é como ele é. Porque há esse paradoxo na vida. Porque como pessoas criadas à imagem de Deus, nós podemos construir coisas tão gloriosas na ciência e tecnologia e na arte, e ao mesmo tempo destruir de uma maneira tão vil e tão maligna. Que paradoxo, você simplesmente não sabe por quê. Porque você não conhece o que a Bíblia diz sobre a criação do homem e a queda deste mesmo homem no pecado. Você não tem acesso à presença do teu Criador e uma audiência com Ele. Você não ora. Você não tem um relacionamento com Ele. Você se encontra como este homem. Se você não veio a Cristo, todas as suas capacidades e habilidades não poderão te recomendar a Deus quando você for chamado à presença dEle. E aquele homem só estava piorando conforme os anos se passavam, e nós pioramos mais e mais conforme os anos passam. Mais duros nos tornamos, mais incrédulos, mais acostumados aos nossos pecados, mais preso a este mundo, mais insensível. Este paralítico nos representa de maneira tão clara, não é verdade? Mas no caso desse homem, havia esperança. E há esperança para ele, porque nós lemos que ele tinha fé. Haviam 5 pessoas com fé aqui nesta narrativa. Observem. Nós lemos no versículo 20 que vendo, isto é, Jesus, vendo ele, a fé deles, pelo menos 5 pessoas possuíam fé aqui. Aquele homem e os seus 4 amigos. Isso significa que de alguma maneira, em algum momento, o Senhor já tinha começado a trabalhar na vida daqueles 5 homens, porque fé não é algo que nós trazemos do berço. Fé, a Bíblia diz, é uma dádiva, um dom de Deus. E foram essas circunstâncias deste amigo que levaram aqueles homens a se aproximarem do Senhor Jesus Cristo. Talvez ali em Cafarnaum, na Galileia, nós podemos supor, eles tenham ouvido o Senhor pregar tantas vezes, e eles tenham visto um homem como aquele Mateus se levantar ao chamado de Cristo e vir a ele e ser tão transformado. E aqueles amigos tenham visto demônios sendo expulsos e pessoas voltando à realidade das suas mentes. Crianças, adultos sendo restaurados aos seus pais pela ressurreição. Vidas transformadas. Provavelmente eles ouviram, não é aquele grande sermão, o maior de todos os sermões um dia pregado na face da terra, o Sermão do Monte. Ouviram o Salvador, ouviram sinais da sua messianidade, creram nele, e eles tinham fé dada por Deus. E essa fé os levou, quando eles ouviram sobre a presença do Senhor Jesus Cristo em Cafarnaum, a correrem para Cristo e levar o seu amigo, crendo que Cristo o abençoaria. É maravilhoso pensar sobre isto. Quando aqueles 4 amigos foram conversar com aquele paralítico em sua cama, eles disseram provavelmente para ele, o Senhor Jesus Cristo está outra vez em Cafarnaum. E essa grande esperança deve ter tomado o coração deles 5 de alguma maneira, que aquele paralítico pudesse receber a ajuda de Jesus e voltar a andar. Aquela esperança, aquela medida de fé fez com que eles carregassem aquele homem, mesmo para subir ao telhado e descer dali. Eles criam que Jesus Cristo poderia realizar isso. Eles criam em Jesus Cristo e na salvação que Ele trouxe a este mundo. E crendo assim, eles se aproximam do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Aqui está. Versículo de número 20. E vendo ele a fé deles. Você observou? Aqui não está dizendo que Jesus entendeu, pela maneira deles agir, que eles tinham fé, mas que Ele viu dentro deles a existência de fé, porque Ele é Deus. E quando Deus olha sobre você e sobre mim nesta noite, Ele olha dentro de cada um de nós aqui. Ou Ele vê pecados não perdoados e não abandonados, ou Ele vê rebelião dentro de nós, ou Ele vê incredulidade, ou Ele vê fé. E vendo Ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. O Senhor Jesus Cristo sabe sobre tudo e sobre você nesta noite. Meu amigo, seria possível que você nunca pensou sobre isso? Que Deus sabe
sobre você? Será que essa ficha nunca caiu? Que Ele sabe, conhece o pecado que você cometeu ontem, antes de ontem, naquela viagem, naquele pensamento? Você nunca parou para pensar sobre isso? Que não foi feito às escondidas do teu Deus e Criador? Como por muitos anos, você talvez tenha permanecido apenas como ouvinte do Evangelho, e às vezes sendo impressionado pela palavra de Deus domingo após domingo, mas sempre voltando ao teu pecado e à tua incredulidade e frieza. Ele sabe disso. E às vezes ouvindo a palavra de Deus e talvez o Espírito compungindo direto com você e você lutando e resistindo e tentando pensar que não é para você, Ele sabe disso. Se este é o teu caso, Cristo sabe sobre você nesta noite. Ele te conhece. Antes daqueles homens terem descido aquele homem na frente de Jesus, Cristo o conhecia. Ele via o seu desejo de ser curado, de transformação. Tome alento, meu querido. Ele te conhece. E porque Ele te conhece, Ele pode te perdoar. É maravilhoso pensar sobre isso. Mas talvez o seu caso seja diferente. Você foi trazido aqui, mas contra o teu desejo real. Você não viria com as tuas próprias pernas neste local novamente, porque o teu coração está paralisado, frio diante de Deus. Tua alma não se volta a Ele. As atrações desta vida, deste mundo, são tão fortes. Elas te hipnotizam. Teu interesse está todo neste mundo. Se este é teu caso, eu peço que você pare nesta noite. E tome grande cuidado e não esquecer por que você veio aqui. Para não chegar em casa sem saber por que você veio aqui nesta noite. O que te trouxe aqui? Por que você veio? Por que você abre a Bíblia em tuas mãos? O que você está buscando? Não há nada obscuro. O que você está buscando nessa noite? Se você não está buscando nada da parte de Deus, é bem provável que você voltará como entrou. E o poder de Deus para salvar, você não encontrará, você sairá outra vez sem um toque de Deus em tua alma. Essas são palavras sérias. Veja esse versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. Cristo viu a fé deles. Uma grande lição aqui, não é? O que ele faz primeiro? Ele cura ou perdoa os pecados? Bem, ele inicia perdoando os pecados dele. Cristo é o mestre perfeito, ele faz isso intencionalmente. Quando você vem a Jesus Cristo e você ora a Ele, você se aproxima dEle, deixe-me te dar um conselho baseado nesta passagem. Quando você está buscando a Deus, não peça a Ele, primeiramente, que te ajude com as tuas dificuldades, que te ajude a passar no vestibular, pagar uma dívida, encontrar um relacionamento quebrado, alguma coisa do tipo, que te dê um trabalho, que te ajude nos exames. Quando você orar a Deus, buscando a Ele de todo o coração pela primeira vez, não venha a Ele pedindo algo para esta vida. Não peça ao Senhor como a primeira coisa que você irá pedir a Ele, por algo daqui somente. Mas você começa aqui. Peça a Ele que perdoe os teus pecados. O Senhor Jesus poderia ter curado aquele homem primeiro, mas Ele decide perdoar os pecados dele, porque Ele vem como um pecador arrependido pela fé. Jesus Cristo deve primeiro ser buscado como um Salvador, antes de ser buscado para tantas outras coisas. E você deve tê-lo como um Salvador, porque se você não tiver a Cristo Jesus como um Salvador, ainda que Ele envie outras bênçãos na misericórdia dEle à tua vida, você não terá nada de Deus, nada de Deus. A maior de todas as bênçãos, meu amigo, é o perdão, é a reconciliação com Deus, é uma nova vida. Se aquele homem fosse curado e não perdoado, quanto tempo a saúde dele duraria?
Se você busca de Deus apenas uma cura física, ou a cura da conta bancária, de um relacionamento, por quanto tempo isso irá durar? Lázaro precisou morrer novamente. E pessoas curadas precisarão experimentar a enfermidade outro dia. Oh, mas ser feito um filho de Deus, ter o perdão de meus pecados, ser levantado dessa condição de inimigo e de distante de Deus para um relacionamento com Ele, conhecer o seu amor e o Deus que me criou e o propósito do porquê eu estou aqui e a certeza de vida eterna, será que há algo maior e mais duradouro do que isso? Quando você vem a Jesus Cristo, peça para ser feito uma filha de Deus, um filho de Deus. A primeira coisa é perdão, mas para fazer isso, você precisa encarar os teus pecados e reconhecer diante do Senhor que você é um pecador. E quando você é perdoado, isso é maravilhoso, maravilhoso. Todos os teus pecados são perdoados, não somente um. Você vem a Cristo como um pecador e todos os teus pecados são perdoados. Certamente você continuará a se arrepender diante dele. Você não passa a ser uma pessoa imaculada, mas Ele põe dentro de você uma nova vida e uma força e um vigor contra o pecado. E você passa a experimentar um novo relacionamento com o pecado. Não mais de amigo e companheiro, mas de inimigo. Uma nova vida, uma nova alegria e a certeza de vida eterna com o Senhor. Ó queridos, não um pecado, mas a tua natureza pecaminosa transformada pelo Senhor. Pecados do passado, pecados dos pensamentos, pecados de ações e de omissões, todos eles perdoados. Isso é tremendo, isso é tão maravilhoso, ser perdoado pelos meus pecados, dessa culpa que me persegue e continua dentro de mim, desse vazio que é o resultado dela, ser tão transformado, ser tão perdoado e conhecer ao meu Deus. Veja esse versículo de número 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus só? Eles estavam certos, somente Deus pode fazer isso. E a resposta do Senhor Jesus Cristo é muito interessante. Eles encontraram, não é, um ponto de acusação. Ele é um blasfemo, e nós sabemos o que a lei diz sobre blasfemos. Nós podemos atacá-lo agora. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Há um silêncio no salão, de repente. Como ele responderá isso? A acusação dos fariseus. E o versículo 23 nos diz: qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Você percebe? A pergunta é: o que é mais fácil para Deus fazer? Perdoar os pecados de alguém ou curar um paralítico? O que é mais fácil? Ambos. Porque somente Deus poderia curar e perdoar. E assim, curando aquele homem, Ele mostra que também Ele pode perdoar os seus pecados. E diz a ele: levanta e anda. Tremendo, não é? É maravilhoso ver isso. Mas deixe-me lhe dizer algo que talvez lhe surpreenda nessa noite, meu amigo. Há certas coisas que nem mesmo Deus pode fazer. E é bastante óbvio. Deus não pode pecar. E porque Ele não pode pecar, Ele não pode varrer os meus pecados para baixo do carpete e me receber para dentro do céu, sem perdão e sem uma nova vida. Ele não pode fazer isso, porque Ele é justo, e porque Ele é justo, Ele deve julgar e manter a sua lei em pé. E para perdoar pecadores, Ele mesmo precisou vir a este mundo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e levar sobre o seu corpo e a sua alma o meu pecado e a minha miséria, a minha imundície, e purgar ali. É como que sofrer o meu inferno, embora Ele não tenha ido ao inferno, mas toda a miséria, a punição que eu devo sofrer e que eu mereço, longe de Deus, quando o Pai, assim por dizer, virou o seu rosto ao ver o seu Filho levando os meus pecados. E pagando daquela maneira, Ele cumpriu a sua lei que demanda a punição. Você sabe, não é? Se uma lei não possui um mecanismo de punição, ela deixa de ser uma lei, apenas uma opinião. E para ser justo e cumprir a sua lei, Ele pune em Jesus Cristo o pecado daqueles que um dia se voltariam a Ele pela fé, e para assim salvar pecadores. Esse é o maior paradoxo, não é, da divindade, se eu posso usar termos humanos assim. Como pode um Deus santo e justo,
que deve punir e condenar o pecador, e a condenação é a morte eterna, ao mesmo tempo amá-los e perdoá-los. E a resposta é que ele mesmo veio como um homem para levar sobre si a punição e assim demonstrar amor e misericórdia, tendo alcançado os direitos e o mérito de perdoar pecadores. Você permanece fora de Cristo e você imagina que poderá entrar na presença de um Deus santo e glorioso e argumentar com Ele e conversar por cima da voz dele, como um certo ex-presidente sobre a voz de um certo juiz na televisão. Você estará em silêncio com o peso da culpa de teus pecados, tão convencido e tomado por uma consciência culpada. Mas isso não precisa acontecer. E estas coisas estão escritas aqui para dizer que se você vier a Ele como um paralítico espiritual, um pecador, um imoral, um ladrão, um mentiroso, ou o que quer que seja que marque a tua vida como marcou a minha, e dizer a Ele: Senhor, eu sou esse pecador. E você vier diante dele com sinceridade e clareza, em vez de tentar culpar o sistema e todo mundo dizer: fui eu que pequei, fui eu que roubei, fui eu que adulterei, eu coloquei as minhas mãos sobre o que não me pertence, eu sou um ladrão, Senhor, eu roubei a minha vida para viver para mim mesmo, eu reconheço o meu pecado, eu venho a Ti, que é um Salvador, perdoa, transforma a minha vida, fala a minha alma, levanta e anda. Esse versículo de número 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Que palavras tão maravilhosas. Você vem ao Senhor Jesus Cristo, você olha para Ele, assim por dizer, pela fé, se arrependendo e clamando por vida, e essas palavras de vida eterna serão ditas à tua alma: levanta e anda. Pedro, um dia, sendo confrontado pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor pergunta a ele e os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram a dizer: João Batista, Elias, isso e aquilo. E vós? Ele perguntou: o que dizeis? Pedro dá um passo à frente e diz: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Em outra passagem ele diz: vocês querem me deixar também como aquela multidão? E Pedro novamente dá um passo para frente e diz: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E se você vier a Jesus como um pecador arrependido, essas palavras de vida eterna reverberarão em tua alma: levanta, sê perdoado e salvo. São essas as palavras de vida eterna, de perdão e de vida e de um novo começo para a eternidade. Deus te dirá. Mas o objetivo do Evangelho, querido, é que você entenda isso. Veja esse versículo 25. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Eles ficavam maravilhados. A palavra grega traduzida como prodígio é a palavra paradoxos. Hoje vimos coisas fora do normal. Hoje vimos prodígios. É isso que acontece na conversão. Deixe-me concluir por aqui. Você é uma pessoa que precisa ser convertida, ainda não veio a Cristo. Você encara os teus pecados. Você vem a Jesus Cristo como um Salvador. Você ora e se derrama diante dele em arrependimento, crendo que Ele te salvará. E Ele te salvará. E as pessoas, elas olharão para você e pensarão consigo mesmo: eu estou vendo coisas de outro mundo. Você sabe o que eu estou dizendo, não sabe se você é um crente? Talvez você não admita, talvez eu não admita, mas a tua esposa sabe, e o teu marido sabe. Ou talvez eles não digam, ela não diga, ele não diga: eu amo essa minha esposa, mas ela é uma pessoa tão mesquinha. Eu amo esse meu parente, mas que pessoa de lábios sujos. Eu amo esse meu pai, essa minha mãe, mas que pessoa dura, de um comportamento tão perverso e tão explosivo. Eu gosto muito dessa pessoa, mas que pessoa tão suja. Mas quando você vem a Jesus Cristo como um pecador e Ele te transforma, as pessoas verão essa transformação, elas olharão para você e dirão: hoje vimos paradoxos.
Que pessoa tão mudada. A pessoa de lábios impuros se torna uma pessoa de pensamentos limpos. O homem sem controle se torna um homem de autocontrole. A jovem egocêntrica se torna uma pessoa altruísta. O indivíduo medroso se torna uma pessoa com uma nova coragem. Pessoas são tão transformadas, são tão mudadas. Meu querido amigo, minha querida amiga, você precisa vir a Jesus como você está. Se você é uma pequena criança, um adolescente, um adulto, você pode vir ao Senhor como você está, e você deve. Venha com a fé que você possui, no estado em que você se encontra, na maneira em que você sente. Reconheça o teu pecado diante do Salvador, não protele mais. Ore a Ele, procure um lugar tranquilo em tua casa, feche a porta, ore ao Senhor e diga tudo a Ele. E creia, conforme você se arrepende, que conforme você vem a Ele, Ele te ouvirá, Ele te salvará. Você busca Jesus, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre.